Opa, beleza? Bom, agora com a nossa classe aqui de controller criada, a gente vai estar criando agora o nosso service e o nosso repository para a gente estar salvando esse payload aqui, esse pedido já no banco de dados, certo? Então aqui eu vou criar a nossa classe pedido service. Eu vou anotar como @service. E aqui a gente vai ter um método public que vai devolver um pedido depois dele salvo, né? Salvar. A gente recebe um pedido. E aqui a gente vai ter o seguinte: um pedido repository. E aqui a gente vai salvar esse pedido. Tá. Aí aqui a gente vai ter o seguinte: no controller, private final pedido service. E aqui a gente vai fazer o seguinte: tá. Só que quando a gente coloca como private final, a gente precisa, olha só, iniciar ele num construtor. Como que a gente pode fazer isso aqui usando o Lombok? A gente coloca o required constructor, aqui esse cara aqui. Aí no onConstructor a gente faz o seguinte: arroba, underscore duas vezes, arroba autoIdent. Beleza? Aí aqui é a mesma coisa. Só que esse pedido repository ainda não existe. Então a gente precisa criar ele aqui, como uma interface. Anota com arroba repository. E aqui ele vai estender o JPA repository, onde eu vou ter o pedido e a chave primária como sendo do tipo long. Perfeito. Aí aqui, veja que se eu vir aqui agora importar, já está funcionando. Ótimo. Agora, o que é que eu preciso? Aqui no pedido, para ser uma entidade, tá vermelho. Poxa. Faltou o return aqui. Tá. Agora aqui no pedido, para ser uma entidade, a gente precisa de algumas coisas. A primeira dela é anotar com @entity do Javax Persistence. E o nome da tabela vai ser tb_pedido. Aí aqui ele está dando um problema, por quê? Porque ele não tem o atributo da chave primária. Aí eu posso fazer o seguinte: tipo long, ou então mesmo vir aqui e colocar private long id. E aí anota como @id do Javax Persistence e @generatedValue para ser uma chave do tipo autoincremento. Aí eu vou deixar o banco mesmo identificar qual que é o tipo para ele mesmo criar. Beleza, isso aqui vai funcionar. Só que antes eu fiz uma alteração aqui e vou mostrar para vocês. Aqui dentro de Resource tem duas pastas que a gente não vai utilizar porque a gente está criando uma API, que é o Static e o Template. Geralmente quando você trabalha com Spring MVC, a gente usa essas pastas aqui. O Static para colocar arquivos estáticos, né? Arquivos JavaScript, o arquivo CSS, e o Template para colocar as nossas páginas web. Então como a gente não está trabalhando com isso, vamos tirar. Aí aqui dentro de Application Properties, o que foi que eu fiz? Eu coloquei um context path para ser /API, para ficar mais bonitinho aqui no nosso browser, né? /API /H2. Aí aqui eu estou pedindo para ele mostrar as consultas, as queries que estão sendo geradas pelo Hibernate e também para formatar para ficar mais fácil a nossa visualização. Aqui é questão mais de data source, se a gente está usando o Hickory. Isso aqui também é só para depois não ficar dando problema. E o nosso time zone como sendo América São Paulo. Aí aqui, veja que eu estou ativando um profile de teste.
Ó, era muito importante a gente aprender a trabalhar com os profiles dentro do Spring Boot, porque isso aqui, muitas empresas usam vários profiles dentro dos seus projetos, né? Por exemplo, aqui a gente tem um profile application, que é o quando eu posso ter dados compartilhados entre os profiles, eu posso colocar dentro do application, porque essas configurações aqui vão se repetir para os outros profiles. E aqui a gente tem um application de teste. Quando você quiser criar um novo, você cria com o nome application traço, aí o nome do application, aí no final ponto properties. Aí aqui no application principal você coloca qual que vai ser o ativo no momento, que é o teste. Aí aqui no teste, como eu falei, a gente iria usar o H2. Então aqui vai ser curso-spring, o drive, username e o password. O DDL vai ser create, ou seja, sempre que eu subir a aplicação, apontando para o properties test, ele vai sempre criar o meu banco de dados independentes. Aí aqui, para habilitar o console, e o path/h2, a porta 8080. Então, se eu executar aqui, ó, a gente vai ver que vai no console já aparecer algumas coisas diferentes do que tinha na execução anterior. Vamos ver, ó, já apareceu aqui o H2, a tabela. Aí a gente pode conferir aqui, ó. Curso Spring. Se eu clicar aqui, olha só, já mostra os nossos dados bonitinho aqui. Então, se eu voltar lá no Postman e mandar salvar, opa, deixa eu ver o que foi aconteceu aqui. Ah, é porque aqui agora tem que ser o /API. Se eu pedir para salvar, olha só, ele trouxe o payload de volta com um atributo novo aqui que é o ID 1. E aqui ó, ele mostrou um insert. Aí aqui ele passa nulo no ID porque a chave é auto-incremento, né? Se eu executar de novo, olha só, já salvou certinho os nossos dados no banco de dados. Show? Então é isso. Na próxima aula a gente vai aprender a fazer a parte de validação dos nossos atributos. O que é isso? Por exemplo, eu não posso no meu front-end fazer isso daqui, ó. Não é o ideal. Ele salva porque a gente não tem nenhum tipo de restrição quanto a isso. Veja que o nome está em branco e o produto está nulo. Então a gente vai fazer validações no nosso back-end para impedir esse tipo de dado, né, que o usuário passe um dado errado para a nossa API. Então na próxima aula a gente vai ver isso daí e vai fazer essas tratativas. Beleza? Então é isso. Até a próxima aula. Forte abraço e valeu!